Gênesis capítulos 42 a 50. Deus o intentou para bem. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento 2022. A leitura das Escrituras convida o espírito. Ouça os sussurros dele enquanto lê, mesmo se não pareçam diretamente relacionados ao que você está lendo. Registre suas impressões. Haviam passado 22 anos desde que José foi vendido no Egito por seus irmãos. Ele tinha sofrido com muitas provações, inclusive ser falsamente acusado e preso. Quando finalmente viu seus irmãos novamente, José era o governador de todo o Egito, ficando apenas abaixo do faraó. Ele poderia facilmente ter se vingado deles, e considerando o que tinham feito a José, isso seria compreensível. Mesmo assim, José perdoou seus irmãos. Não apenas isso, mas ele os ajudou a ver o propósito divino em seu sofrimento. Deus o intentou para bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20, disse-lhes, porque o colocou em posição de salvar toda a casa de seu pai. Gênesis capítulo 47, versículo 12, da fome. De muitas maneiras, a vida de José segue um padrão semelhante ao de Jesus Cristo. Embora nossos pecados tenham causado a ele grande sofrimento, o Salvador oferece perdão, livrando a todos nós de um destino muito pior que a fome. Se precisamos receber perdão ou estendê-lo, em algum momento, todos precisamos fazer ambos. O exemplo de José nos direciona ao Salvador, a verdadeira fonte de cura e reconciliação. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 8, capítulo 50, versículo 20. Deus me enviou diante da vossa face para preservá-los. Enquanto lia sobre José, você notou alguma semelhança entre a história dele e a missão expiatória de Jesus Cristo? Você pode refletir sobre como o papel de José em sua família é semelhante ao papel do Salvador na família de Deus. Que paralelos você vê entre as experiências de José e a missão do Salvador, que foi enviado para guardar-nos com vida por meio de um grande livramento? Gênesis capítulo 45, versículo 7. Gênesis capítulo 45, capítulo 50, versículos 15 a 21. O perdão proporciona a cura. Ler sobre José perdoando seus irmãos pelas coisas terríveis que eles fizeram com ele pode levá-lo a pensar em alguém que você está tendo dificuldades de perdoar, ou talvez um teste difícil de perdão esteja em seu futuro. De qualquer forma, refletir sobre por que José foi capaz de perdoar pode ajudar. Que informações sobre o caráter e a atitude de José você encontra em Gênesis capítulo 45 e capítulo 50, versículos 15 a 21? Como as experiências dele podem tê-lo influenciado a perdoar com mais facilidade? O que o exemplo de José ensina sobre como você pode perdoar mais com a ajuda do Salvador? Observe também as bênçãos que a família de José recebeu por causa de seu perdão. Que bênçãos advindas do perdão você tem observado? Você se sente inspirado a entrar em contato com alguém que fez algo errado contra você? Ver também Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 4, Doutrina e Convênios, seção 64, versículos 9 a 11, Larry J. Echo Hawk, Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-o vós também. Liahona, maio de 2018, página 15. Gênesis capítulo 49. Que simbolismo representam as bênçãos de Jacó? As bênçãos de Jacó para sua posteridade contêm imagens vívidas, mas alguns leitores também podem achá-las difíceis de entender. Felizmente, o Evangelho restaurado nos dá um entendimento adicional. Quando ler sobre as bênçãos de José, em Gênesis capítulo 49, versículos 22 a 26, leia os seguintes versículos também e observe as perspectivas que eles oferecem. 1 Nefe capítulo 15, versículo 12, 2 Nefe capítulo 3, versículos 4 a 5, Jacó capítulo 2, versículo 25, Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 44. Ao ler sobre a bênção de Judá, em Gênesis capítulo 49, versículos 8 a 12,
Lembre-se de que tanto o rei Davi quanto Jesus Cristo são descendentes de Judá. Que palavras e expressões nesses versículos fazem com que você se lembre do Salvador? Quando estudar a bênção de Judá, pode ser útil ler Apocalipse capítulo 5, versículos 5 a 6 e versículo 9, 1 Nefe capítulo 15, versículos 14 a 15, Doutrina e Convênios, seção 45, versículo 59 e seção 133, versículos 46 a 50. Se quiser saber mais sobre os filhos de Jacó e as tribos de Israel que descendem deles, consulte o Guia para Estudo das Escrituras, scriptures.churchofjesuschrist.org. Gênesis capítulo 50, versículos 24 a 25. Tradução de Joseph Smith. Gênesis capítulo 50, versículos 24 a 38, no apêndice da Bíblia. O Senhor meu Deus suscitará um vidente. Por meio dos sonhos de José, ver Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11, e de suas interpretações dos sonhos de outras pessoas, ver Gênesis capítulos 40 a 41, o Senhor revelou coisas que aconteceriam em dias ou anos futuros. Mas o Senhor também revelou a José o que aconteceria nos próximos séculos. Especificamente, a ele foi revelado sobre as missões proféticas de Moisés e Joseph Smith. Ao ler as palavras de José em Gênesis capítulo 50, versículos 24 a 25, e na tradução de Joseph Smith, Gênesis capítulo 50, versículos 24 a 38, no apêndice da Bíblia, pergunte a si mesmo como o conhecimento dessas coisas pode ter abençoado José e os filhos de Israel. Por que foi importante para o Senhor restaurar essa profecia por meio de Joseph Smith? Ver também 2 Nefe, capítulo 3. Como Joseph Smith cumpriu as profecias que se encontram na tradução de Joseph Smith, Gênesis capítulo 50, versículos 27 a 28 e versículos 30 a 33, ver Doutrina e Convênios, seção 1, versículos 17 a 23, seção 20, versículos 7 a 12, seção 39, versículo 11 e seção 135, versículo 3. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulos 42 a 46. Sua família talvez queira encenar a história de José reencontrando seus irmãos. Os irmãos de José no Egito, em histórias do Velho Testamento, talvez ajude. Divirta-se com isso. Use roupas e acessórios se quiser. Incentive seus familiares a procurar entender as emoções e as perspectivas dos personagens. Você pode se concentrar especialmente nos sentimentos de José em relação aos seus irmãos e em como eles devem ter se sentido quando ele os perdoou. Isso pode levar a um debate sobre como o perdão pode abençoar sua família. Quando José encontrou seus irmãos novamente depois de muitos anos, como eles demonstraram que tinham mudado desde a última vez que se viram? O que podemos aprender sobre o arrependimento com as experiências deles? Gênesis capítulo 45, versículos 3 a 11, capítulo 50, versículos 19 a 21. José reconheceu que, embora sua experiência no Egito tivesse sido difícil, Deus o intentou para bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Sua família já passou por alguma provação que Deus transformou em bênçãos? Um hino sobre a bondade de Deus em tempos de provação, como Que Firme Alicerce, Hinos número 42, pode ajudar no debate. Que detalhes das experiências de José exemplificam o que o hino ensina? Gênesis capítulo 49, versículos 9 a 11 e 24 a 25. O que encontramos nesses versículos que nos ensina sobre os papéis e a missão de Jesus Cristo? Para ajudar a entender as frases desses versículos, consulte o material sobre Gênesis capítulo 49 em Ideias para o Estudo Pessoal das Escrituras. Para mais ideias sobre como ensinar às crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, Primária. Hino sugerido. Que Firme Alicerce, Hinos número 42. Aperfeiçoar o ensino. Use música. Ajude sua família a encontrar verdades do Evangelho nas letras dos hinos e das músicas da primária. Procure maneiras de incorporar a música da igreja em seu estudo do Evangelho.